Bom dia, meus irmãos, meus queridos, a graça e a paz de Jesus. Amém. É sempre uma alegria estar aqui e falar da palavra de Deus. Tá. Beleza. Maravilha. Obrigado. Então, nós estamos, durante este ano, quando eu entendi, junto com o pastor Neto, que nós deveríamos enfatizar, no meu caso, a arte, a comunicação e a adoração de acordo com a palavra de Deus. Esse é um tema muito importante, que muitas vezes a gente não consegue entender, que muitas vezes a gente não consegue compreender. Então, se você tem algumas dúvidas, continue acompanhando aqui com a gente, ou então acesse lá no canal do YouTube, tem as outras pregações, mas cada pregação é uma. Cada momento é o momento do Senhor falar com você. Uma pregação não depende exatamente da outra, mas se você interessa muito por essa área, você acompanha as demais pregações também. Agora, a gente tem que sempre lembrar que isso diz respeito a toda a nossa vida. Quando a gente fala sobre arte, a gente está falando sobre trabalho, sobre fazer algo para Deus. E arte pode significar também qualquer atividade que você faz para o seu Senhor, para o seu Deus. Então, adorando com arte significa adorar com as suas mãos, com os seus pés, com o seu trabalho, com sua mente, com o seu coração. E assim você comunica a verdade, você comunica quem Jesus é, você comunica quem Deus é para as outras pessoas. E da última vez que nós estivemos aqui, nós falamos a respeito... Deixa eu ver se vai ajudar. Ele não está ajudando. Ah, não, é porque está desligado, é por isso que não está ajudando. Agora sim. Nós falamos a respeito da dedicação do Templo de Salomão. Não é o Templo de Salomão que tem aqui em São Paulo. É o Templo de Salomão de verdade, tá? Que foi inaugurado no primeiro milênio antes de Cristo pelo rei Salomão em Israel. Se você quer mais informações, você encontra lá no livro de 1 Reis. Os primeiros capítulos de 1 Reis falam a respeito do reinado de Salomão e vão dar um destaque especial para a inauguração desse templo. E lá nós falamos sobre a oração, o comecinho da oração de Salomão, da palavra de Salomão, quando da inauguração do templo, e algo maravilhoso que aconteceu lá, que foi a manifestação da glória de Deus. E nesse texto nós aprendemos que ao adorar nós devemos ter consciência de quem nós somos e de quem Deus é. Isso é muito importante também para a mensagem de hoje, para o que o Senhor vai falar ao nosso coração hoje. Quando nós adoramos, nós devemos ter consciência de quem nós somos e de quem Deus é. Ou às vezes, se você quiser até trocar, fica até melhor, porque quando você tem consciência de quem Deus é, Ele mostra para você quem você é, principalmente quem você é diante de Deus, e que você é muito pequeno e muito limitado diante de Deus, e que você depende totalmente do Senhor. Outra coisa importante é que Deus dá liberdade para a nossa iniciativa. Deus dá liberdade para que você produza, para que você tenha iniciativa, para que você tenha sonhos, para que vocês tenham planos. E isso se casa perfeitamente com os sonhos e com os planos de Deus quando você está debaixo da vontade do Senhor. Então Deus te dá liberdade para ter iniciativa, para planejar, para criar, para fazer algo, debaixo sempre da soberania e da bondade dele. E outra coisa importante é que o que nós fazemos para Deus anuncia a Deus. Quando você faz algo para Deus, quando você dedica algo ao Senhor, quando você trabalha para o Senhor, quando você vive para o Senhor, você também anuncia o Senhor. Isso é muito importante. O que a gente faz revela o que a gente pensa e naquilo que a gente acredita. Só que o templo foi inaugurado, a coisa estava legal, estava bonita, tinha um lugar para adoração muito bom, para que Deus pudesse ser adorado. Antes Deus ficava numa... Não que Deus ficava, Deus fica no céu. Mas a adoração acontecia numa tenda, numa barraca grande, bonita, era o tabernáculo. Mas Davi quis ter um templo construído em pedra para honrar o Senhor, para mostrar a grandeza do Senhor, para ter um local fixo de adoração ao Senhor. Então esse templo foi construído e você pensa, agora deu tudo certo, felizes para sempre. Não. Teve um acordo que não foi cumprido, que era o acordo de adorar somente a Deus. E o povo de Deus se desviou desse acordo e adorou deuses
da terra. Deuses até estrangeiros, de fora da terra. Deuses que estavam lá antes que Israel chegasse. Deuses que eram dos cananeus. Como Baal é um grande exemplo. Azerá é outro exemplo. E alguns desses deuses... E o grande problema de você não adorar ao Deus verdadeiro é que você deixa de viver a verdade. Não adorar a Deus, o Senhor nosso, tem implicações na nossa ética e na nossa moral. Não pense que não tem. E isso acontecia. Então, uma vez que havia adoração a outro Deus que não o Deus de Israel, então existia opressão, existia humilhação, existia violência. Deuses que exigiam sacrifícios humanos, houve reis sacrificando os próprios filhos em honra a esses deuses pagãos. Então, sacrilégios e blasfemas terríveis foram cometidas durante esse período, mais do norte do que no sul, mas no sul também houve muitos problemas e com isso houve consequências para esse acordo que não foi cumprido. E com a escolha de Israel e de Judá, porque os reis levaram o povo a pecar, mas todo o povo pecou, todo o povo dobrou seu coração a falsos deuses, escolhendo a idolatria, com isso eles foram destruídos por nações estrangeiras. Outras nações no reino do norte, o Império Assírio dominou e acabou com o reino de Israel de tal forma que hoje você não tem mais nem povo das nações do norte, porque o reino foi dividido em norte e sul. 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. As 10 tribos do norte, ninguém sabe mais direito quem são. Por isso que quando a gente faz um compromisso com Deus, esse compromisso deve ser cumprido de uma maneira muito séria. E Judá foi dominado pelo Império Babilônico. Judá ainda foi exilado, ainda houve alguma preservação, mas também a capital de Jerusalém foi destruída e no reino de Judá, em Jerusalém, onde ficava o templo, também o templo foi destruído. E é uma coisa muito importante, o pessoal estava seguro com o templo. Ah, Deus mora com a gente, então não vai acontecer nada conosco, está tudo certo, nós somos o povo escolhido de Deus e Deus falou, vocês só provam que são meu povo escolhido quando vocês cumprem meus mandamentos e vocês não estão cumprindo, então o templo deixou de ter sua função. Foi destruído. A glória do Senhor, o profeta Ezequiel mostra que a glória do Senhor deixou o templo. É algo muito forte, é uma figura muito forte e com isso houve a destruição, houve a saída, o exílio babilônico, e Judá ficou completamente devastada, Israel já estava e com isso o que Deus fez? Deus é bondoso, Deus é amoroso e Ele prometeu uma nova aliança. Uma aliança que ia restaurar a antiga, uma aliança que ia ser escrita nos corações. E nós sabemos quem cumpriu essa aliança. É o Senhor Jesus. E nós vivemos hoje essa nova aliança. Mas Deus também prometeu voltar o povo para a terra, restaurar o povo, e isso aconteceu. Deus levou o povo de volta para a terra de Israel, para Judá, para Jerusalém. Zorobabel foi o líder deste retorno. E ele, junto com o sacerdote Josué, restauraram o templo, restauraram o culto. Depois foram enviados Neemias e Esdras para restaurar a cidade, para restaurar outros aspectos do culto e outras questões de santificação e de identidade do povo. Então Deus fez a restauração e aí você pensa, pronto, agora sim. Agora não vai ter mais idolatria, agora não vai ter mais problema, o povo aprendeu a lição. A gente vai ver que em Malaquias, que é o último profeta escrito no Antigo Testamento, ele fala uma coisa um pouco diferente para a gente. Ele mostra para a gente o que a adoração de verdade exige. A adoração de verdade, claro que é ao Deus verdadeiro, mas ela exige respeito e honra. Abra sua Bíblia em Malaquias, capítulo 1, dos versículos 6 ao versículo 14. Então nós vamos ler aqui um texto do profeta Malaquias, que provavelmente foi contemporâneo de Esdras e Neemias, escreveu a sua mensagem lá pelo ano 450 a.C.
E era uma época em que acabou a idolatria. O povo estava com o templo. O povo parece que aprendeu que não devia adorar a ídolos. E agora? Será que deu tudo certo? Vamos ler, começar lendo capítulo 1, versículo 6, a primeira parte do versículo 6. O filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes que desprezam o meu nome. Senhor, que a tua palavra agora fale aos nossos corações, Senhor. Que os nossos corações estejam abertos, Pai. E que o Senhor fale através de mim, através da tua palavra, Pai, para todos nós, para que possamos cumprir e aplicá-la nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Olha, já começa duro, né? Onde está o respeito para comigo? Poxa, mas não tem mais idolatria. Não tem mais adoração a um Deus falso. Como assim respeito? Por que está falando de respeito para com o Senhor? Que palavra dura é essa? A verdade, irmãos, é que o povo queria adorar ao Deus verdadeiro e parecia até adorar ao Deus verdadeiro, mas havia um problema. A adoração estava sendo feita da maneira errada. Não adianta só dizer eu adoro a Deus, eu amo a Deus, eu conheço Jesus, o Senhor da minha vida. Cita de cor toda a história da salvação, mas adora do jeito errado. Será que tem como adorar ao Deus errado, desrespeitá-lo e desonrá-lo, mesmo dizendo que está adorando a Deus? Então, a primeira coisa que o profeta faz é comparar a nossa relação com Deus com a relação com o Pai e com a relação com o Senhor. Ou seja, o Senhor aqui é o patrão, né? Era o Senhor pensando aí num esquema meio feudal, né? Era aquele que dominava numa terra e as pessoas alugavam a terra dessa pessoa. Então havia respeito para com essa pessoa. Era o patrão. Você respeita o seu pai ou a sua mãe ou os seus pais? Quem aqui desrespeita o seu pai ou sua mãe? Ainda que desrespeite, não vai revelar, porque é feio, né? Quem aqui desrespeita, pelo menos na frente dele, o seu patrão? Quem já fez isso foi demitido. A gente respeita, não respeita? E o Senhor? O nosso Deus? Essa é a pergunta. Como você respeita o seu pai e a sua mãe? Como você respeita o seu patrão? Deus está falando, o padrão pelo qual você deve me respeitar, começa pensando em como você respeita o seu pai e sua mãe, e como você respeita o seu patrão. A gente respeita? Bom, tem que respeitar, porque senão eu sou demitido, porque senão o filho pequeno vai levar bronca, ou mesmo o filho mais velho vai ter consequências, né? No mínimo um corte de relações, e é muito ruim uma família destruída. Então, pelo menos, né, a gente mantém o respeito. Não vou falar sobre esse assunto com meu pai, ou com a minha mãe, porque quero manter a paz. No meu caso, né, quero que eles conheçam, brinquem com os meus netos. Não vou desrespeitar o meu patrão, não vou falar mal dele na frente dele, pelo menos, né? Vou fazer o que ele está falando, porque quero manter meu emprego. E o nosso grande Deus? Como a gente respeita ele? E Deus está perguntando isso para o povo de Israel. Como que vocês me respeitam? Se o filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o senhor, onde está o meu respeito? E ele está perguntando isso, meus irmãos, não é para o povão. Ele está perguntando isso para os sacerdotes. Ele está perguntando isso para os líderes, para os pastores. Ele está perguntando isso para quem deveria conhecer de cor e salteado de saber como é que deveria ser a adoração a Deus. Então a gente encontra aqui, em primeiro lugar, um Deus desrespeitado. Um Deus que não está sendo honrado, que não está sendo devidamente temido. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é: se nós respeitamos autoridades terrenas, nós devemos respeitar a Deus. E Malaquias aqui estava trazendo essa palavra do Senhor para os sacerdotes, falando: se vocês respeitam seus pais,
os seus senhores terrenos, os seus patrões, os governadores, vocês devem respeitar a Deus também. Por que o devido respeito a essas autoridades e não o devido respeito a Deus? E aí, de repente, você deve estar se perguntando já, mas como é que a gente desrespeita a Deus? Como é que a gente desonra a Deus? Mas vocês perguntam, continuação do versículo 6, como desprezamos o teu nome? O nome é a pessoa. Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar e ainda pergunta, em que te havemos profanado? Nisso de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Vamos lembrar como é que deviam ser os sacrifícios na época do antigo Israel. Em primeiro lugar, por que ele fala pão impuro? Pão puro era pão sem fermento. Então você deveria oferecer um pão que não houvesse tido contato com bactérias que fariam com que o pão crescesse. Era para representar a pureza, não que bolacha creme cracker, né, seja melhor que aquele bolo gostoso que a minha sogra faz. Te amo, sogra. E é bom mesmo. Os irmãos conhecem, os irmãos sabem, né? Acaba rapidinho quando sabe que é dela. Então, não é isso, é porque aquela bolacha sem fermento, né, aquele pão mais duro assim, ele representa a pureza, porque ele não teve uma ação de um agente biológico que fizesse com que ele crescesse. Então, é uma representação, um símbolo. E era esse tipo de pão, né, uma espécie de bolacha, que deveria ser oferecida no altar. Até você poderia oferecer aquela torta de amora, gostosa, fofinha, para o sacerdote, mas ela não deveria ser colocada no altar. E o que o povo estava fazendo? Por preguiça, literalmente, pegava aquele... esse bolo aqui tá bom. Fez para o sacerdote, então vale para tudo, vale para Deus também, e colocava no altar. E Deus está falando, vocês estão colocando pão com fermento impuro no altar. Vocês estão descumprindo a minha lei. E onde é que está falando da bolacha, André? Levítico 2, de 11 a 12. Então anota aí do ladinho, se você quiser, ou coloca aí, né? Versículo 7 se refere a Levítico 2, de 11 a 12. Lá depois você lê, não vou ler para não tomar mais tempo, sobre os pães. E olha, ele fala em Levítico 2, de 11 a 12, que os pães não devem ter fermento nem mel. Então imagina, faz aquela torta. Eu adoro torta com mel. E não podia. Por quê? Porque não podia haver essa interferência do agente biológico. E os animais? Como é que deveriam ser os animais? Isso eu acho que a gente sabe, né? Animal devia ser como para ser entregue para Deus? Alguém sabe como que devia ser? Perfeito. Podia ser coxo, cego, doente? Não. E tinha que ser de quem? Meu, macho e meu. Eu tinha que pegar do meu, da minha cria, a primeira e a mais bonita e entregar para o Senhor. E o que eles estavam fazendo? Pega qualquer uma. Cata lá, aquele bezerrinho lá que está meio magrinho ali, leva lá. O mais gordo vale mais. A gente precisa de dinheiro. Então eles estavam pegando a sobra, aquilo que dava, e entregando para Deus. Isso é muito sério. Porque quando a gente entrega... E onde é que está a instrução sobre os animais? Levítico 22, de 21 a 22. Quiser anotar, anota aí. Levítico 22, de 21 a 22 diz... Tudo é isso que a gente falou aqui. Como que devia ser os animais para o sacrifício, para o altar. Por que isso é importante? Porque nós revelamos quem Deus é para nós a partir daquilo que oferecemos para Ele.
Se nós amamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, nós vamos oferecer para Deus o... E se você oferece para Deus o pior, o que você está revelando? Relaxa. Você não gosta tanto assim de Deus, né? Você fala que gosta, mas você não gosta. Vamos numa comparação? Para sua esposa. Você vai pegar uma flor estragada? Mulheres, vocês vão aceitar aquela flor murcha? Meu amor, te dei uma rosa, mas ela está amarela, marrom. Vocês vão aceitar, esposas? Não deveria. O que a gente vai entregar para as nossas mulheres? O que mulheres vocês entregam para os seus maridos? Nós entregamos o melhor. Nós entregamos, a gente quer agradar, a gente quer fazer o nosso casamento algo bom, a gente quer deixar os nossos filhos contentes, quer agradar alguém, a gente entrega o melhor. Porque a gente está revelando na nossa atitude aquilo que a gente pensa daquela pessoa. Eu te amo. Se eu te amo, eu vou te dar o melhor. Então, quando aquilo que a gente entrega para Deus, revela o que nós pensamos sobre Deus. E como é que Deus ocupa lugar na nossa vida e qual lugar que Ele ocupa no nosso coração. E aí vem, no versículo 8b, um exemplo similar ao que eu acabei de citar. Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês, diz o Senhor dos Exércitos? Então experimenta oferecer coisa ruim para uma pessoa que você quer agradar, seja o patrão, seja o empregado, seja familiar, seja quem quer que for, presente com a caixa amassada. Experimenta. Vai ficar mal, vai pegar mal, então a gente procura oferecer o melhor. E para Deus? É essa pergunta que o profeta está fazendo para o povo de Israel. Porque aquilo que é oferecido a Deus revela como nós consideramos Deus na nossa vida. É muito importante porque nós temos a tendência de honrar mais as autoridades terrenas do que a Deus. Isso é do ser humano. Você não é privilegiado, ou melhor, né, amaldiçoado mais por pensar assim. O ser humano é assim. A gente tem a tendência de honrar mais, de dar mais respeito às autoridades terrenas do que a Deus. Isso é complicado, é uma tendência pecaminosa, carnal do nosso coração, e que a gente precisa prestar atenção, que a gente precisa cuidar. E aí, qual a solução? No versículo 9, há um convite. E agora, sacerdotes, supliquem o favor de Deus para que nos conceda a sua graça. Então sempre há oportunidade da gente poder voltar para Deus. E o profeta faz esse convite, supliquem. Falem com Deus, porque Ele está bravo com vocês. Vocês não estão respeitando a Deus. Vocês não estão fazendo aquilo que Deus merece. Então, supliquem a Deus. Fala com Ele. Quem sabe Ele ouve vocês. E Ele ouve. Ele vai conceder a sua graça. Ele vai conceder o seu favor. Ele vai nos abençoar. Mas é necessário uma súplica. Só que tem uma outra coisa. Que a parte B desse versículo fala. Mas com tais ofertas nas mãos, será que Ele será favorável a vocês? Diz o Senhor dos Exércitos. Então vai ter súplica. Mas aí também tem que ter a mudança de atitude. Para nós voltarmos a Deus, nós devemos corrigir a maneira como adoramos a Ele. Então a gente quer suplicar a Deus e pedir o favor a Ele, a gente precisa mudar a maneira como nós o adoramos. A gente precisa mudar a maneira como nós vemos Deus, como nós vemos o Senhor. Como você enxerga? Você enxerga Deus como aquele que enviou o seu próprio Filho, o seu bem mais precioso, em nosso lugar, quando a gente ainda nem sequer pensava nele, quando nós éramos inimigos, como diz a palavra, quando nós ainda éramos pecadores. Você encara Deus dessa maneira, como aquele que te tirou da lama, como aquele que te tirou do nada, te tirou do reino das trevas e te trouxe para o reino do amor, da luz e da bênção? Nós encaramos Deus dessa forma? Isso é uma pergunta que nós devemos fazer
Porque a nossa atitude para com Deus é uma atitude de gratidão, de retorno por aquilo que Ele faz e fez e fará por nós. E aí, o profeta está aqui, falando, olha, vocês querem suplicar a Deus, vocês querem adorar a Deus, vocês querem que Ele conceda o favor e a graça, mas cadê a atitude de mudança de vocês? Cadê uma adoração correta, da maneira como o Senhor exige em sua santidade? E aí, ele fala algo muito forte, mas muito forte, e que deve fazer a gente pensar, quem dera houvesse entre vocês alguém que fechasse as portas do templo para que não acendessem em vão o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei as suas ofertas. Quando a gente fala sobre adoração, às vezes a gente tem que falar sobre interrupção para tudo. Para tudo. Que desejo radical de Deus. Fecha a porta daquele templo e não deixa ninguém entrar. Sai todo mundo e fecha. Coloca assim, ó, fechado. Encerra o CNPJ, acaba com tudo. Quem dera alguém fizesse isso assim, vocês não entravam no templo para me desonrar. Esse desejo radical de Deus demonstra a sua insatisfação com a atitude do povo, principalmente dos sacerdotes e dos levitas, daqueles que deveriam conhecer e liderar o povo da maneira correta. O desejo de Deus se dá pelo fato de que ele não tinha prazer no seu povo. Já pensou ouvir algo de Deus? Eu não tenho prazer em vocês. A gente quer tanto ouvir do Senhor, né? Vem e entra no gozo do seu Senhor, como diz a versão antiga, né? Mas já pensou ouvir, eu não tenho prazer em vocês? As atitudes do povo mostravam que o povo não amava Deus, por isso que ele não tinha prazer neles. Eram atitudes que mostravam, o Senhor não vale nada para mim, então tá bom. Como é que você lida com alguém que te despreza? Não é verdade? Como é que você lida com alguém que além de não dar demonstrações de carinho para você, ainda te dá coisas ruins, te dá a sobra, te dá o resto? Como é que você lida com essas pessoas? Então pense como é que Deus vai lidar com quem entregava e entrega para ele coisas ruins, a sobra, o resto. Quando você ama alguém, você se dedica a ele. Quando nós amamos a Deus, nós dedicamos a ele o nosso melhor. Por isso, às vezes, eu não vou dizer às vezes não, quando a gente está adorando errado, é melhor dar uma interrompida. É melhor interromper para refletir do que adorar de maneira desonrosa. E agora eu vou contar uma experiência minha aqui, que alguns irmãos sabem. Eu era seminarista e aqui na igreja eu sempre fui uma pessoa muito intensa, né? Demais. E brava. Então, eu queria, sempre na área da música, queria o melhor. E brigava pelo melhor, literalmente. Então, briguei muito. E aí, quando eu era seminarista, apareceu lá no seminário um estágio obrigatório para ser feito. Eu tive que fazer um estágio obrigatório. Que estágio obrigatório era esse? Era ir para uma igreja que não fosse a sua, ou pelo menos uma congregação que não fosse a sua comunidade local, para servir. E aí falei com o pastor Neto, aliás, meu pai. Falei, pastor, preciso fazer isso, né? Ele falou, tá bom. Está começando uma congregação no bairro Fundação, Árvore da Vida Abundante, saudoso pastor Jamil. Então, você vai para lá. Falei com o pastor Jamil e fomos eu e a minha namorada na época, hoje a minha esposa, e fomos lá servir. E assim, saí de um ambiente em que tinha gente que tocava, tinha som, tinha, né, todo o pessoal aqui, jovens, tal, e fui para lá com um irmão que tocava violão, mas de vez em quando, porque ele trabalhava de domingo. Aí quando era a escala dele, não tinha ninguém. E a gente cantou muitas vezes a capela. E eu, que toco muito mal piano, falei assim para o pastor Jamil, arranha um pouquinho aqui. Ele falou, a gente não tem nada. Vai você mesmo. Toca lá. Que bênção. Que bênção. Parar.
sair daquele ambiente que eu estava tornando tóxico, que eu não estava entendendo como devia ser, e fui para louvar com o meu gogó. E a gente louvava. Louvava, porque aí não tinha o que fazer, né? O que a gente vai fazer? Não tem instrumento para se preocupar, não tem nota para errar direito, não tem nem... Mal tinha retroprojetor para você... Poxa, a letra tá, não sei o quê. Não, vamos cantar. Cantar. E aí, cantava. Alguns irmãos aqui lembram daquela época, né? Que bênção, como eu fui abençoado. Como foi bom para mim parar. Sair de um ambiente... Porque às vezes a gente acha o que a gente deve fazer de certo para Deus. E aí a gente briga. A ira é pecado. Gente, o pessoal do louvor, a ira é pecado, tá bom? Brigar por causa de nota, às vezes sem motivo, é pecado, ok? Então a gente briga muito, e é famoso isso nos grupos de louvor. Briga muito. Por que briga muito? Porque está com o coração no lugar errado. E eu estou falando de alguém que estava com o coração no lugar errado. E aí Deus me colocou num lugar que não tinha ninguém para eu colocar o coração no lugar certo. E estou tentando acertar até hoje. Tem uma experiência parecida que um compositor chamado Matt Redman teve. Só que no caso dele, o pastor mandou o pessoal parar de cantar e tocar. E eu acho que eles nem cantavam mais. E botou o grupo de louvor no banco, literalmente, e fez uma série de mensagens sobre adoração. No final ele compôs... Eu lembro a música. Isso, que eu queria cantar, não queria que você falasse a... Mas é essa mesmo, né? É porque eu lembrei a outra versão que é mais literal. Eu estou voltando para a essência da adoração, e a essência és tu, Jesus. Mas a gente canta, né? É que ele fala, eu estou voltando, e agora não vou lembrar, acho que é de Deus não lembrar mesmo. Mas tudo bem. Porque é isso. Qual que é a essência da adoração? A essência da adoração não é se matar de ensaiar. É claro, você tem que ensaiar. Você tem que fazer bem, você tem que fazer bonito. Mas assim, a gente briga pelas coisas erradas. É isso que eu estou falando. A gente briga pelas coisas erradas. Qual que é a essência da adoração? A adoração começa na sua vida, na sua dedicação a Deus, de outra maneira. E é isso que o Senhor está falando para o pessoal. O problema é que a gente não faz aquilo que Deus manda a gente fazer. E acha que Deus mandou a gente fazer algo que Ele não mandou. E tenta fazer isso que Ele não mandou. E acha que fazer o que Ele não mandou é fazer a coisa certa. Então, é muito na boa, Deus não mandou ter uma banda para tocar. Deus mandou adorar a Ele em espírito e em verdade. Aí ter a banda é um complemento. É bênção, é bom, eu gosto e tem que ter. Amém, irmãos? Amém, amém. Teve pouco amém, mas tudo bem. Tem que ter, mas é um complemento. Se você está adorando a Deus errado, para. Reflete. É melhor interromper para refletir do que adorar da maneira errada. E às vezes essa interrupção não precisa ser tanto tempo. Então, vamos refletir um pouco? Porque Deus é maior que os nossos limites egocêntricos. O versículo 11 diz: Mas desde o nascente do sol até o poente é grande o meu nome entre as nações. Em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque é grande o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos entender bem esse versículo aqui. Então, uma coisa para a gente pensar. Quem é desprezado pode estar fazendo melhor do que quem acha que está no caminho certo. Então, às vezes, você está na igreja, todo domingo, está aqui e tal, não sei o quê, mas está fazendo errado. E, às vezes, numa outra situação, uma pessoa pode estar fazendo melhor do que você. E a gente se acha o povo escolhido de Deus. Só que eu tenho que deixar claro que apenas por meio de Jesus há salvação. João 14,6 diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas aí fica a pergunta, por que é que
Deus fala das nações, aí vamos lembrar, essas nações aqui que Deus fala são as nações idólatras. Por que Deus fala que essas nações estavam adorando melhor que o povo de Israel? Existem algumas possibilidades aqui para a gente interpretar. Primeiro, é que com o exílio babilônico, o povo de Israel se espalhou. E muitos gentios, povo que não era povo de Israel, começaram a se interessar. Um desses gentios foi o rei Ciro, da Pérsia. E esses gentios foram muito usados por Deus. Então Deus está falando, esses gentios que nem me conhecem direito, quando eles ouvem a respeito de mim, eles fazem melhor do que vocês. Eles me temem mais do que vocês. Eles me honram mais do que vocês. Outra possibilidade da gente entender esse texto é que ele está falando de uma geração futura, do povo que vai vir, por causa de alguns outros textos que existem, que usam mais ou menos a mesma linguagem, esse outro povo que é fora do povo de Israel, que somos nós, que estamos fora do povo de Israel e que o adoraremos em todas, e o adoramos em todas as nações, fazendo Deus grande em toda a terra. Agora eu gosto de pensar o seguinte, o apóstolo Paulo fala lá em Atos 17, no discurso em Atenas, que as nações, que ele permitia que as nações, mesmo tateando, tentassem encontrá-lo. Então, antes de Jesus, no tempo da aliança, havia pessoas que não conheciam nada sobre Deus, mas que de alguma maneira adoravam a Deus. Isso é um mistério. Mas Deus está dizendo, e Deus está meio que dando uma humilhada no povo de Israel, falando, povo pagão, povo que nem não tem a lei, não recebeu Moisés, não recebeu as tábuas, não recebeu a Torá, não teve o mar vermelho aberto para eles. Esse povo, quando me conhece, me adora muito melhor do que vocês. É aquele negócio, o cara que está na igreja há 20 anos, de repente vem um cidadão todo detonado, todo arrebentado, que se arrepende e em um ano faz mais do que a pessoa que estava há 20 anos. É isso. A gente às vezes está na igreja, cresce aqui, faz as coisas aqui, como o povo de Israel está lá e se acostuma a fazer errado e a entregar para Deus o que sobra. E aí vem essa questão egocêntrica. O que é egocêntrico? Egocêntrico é ego, eu, no centro. Então você acha que está adorando a Deus, mas na verdade você está fazendo as coisas para você. Vou usar o exemplo meu, de novo, para falar mal de mim. Eu achava que eu estava querendo fazer o melhor para Deus, brigando com todo mundo para fazer a nota certa, mas eu não estava fazendo para Deus, eu estava fazendo para mim, porque eu queria que soasse bonito. Eu queria me orgulhar, eu queria que ficasse bom, eu queria receber os parabéns depois das pessoas. Estou confessando aqui o que eu sentia. E muitas vezes a gente faz assim. A gente não faz as coisas para Deus, a gente faz as coisas para receber aplauso depois, para receber parabéns, para falar que legal que ficou. Com todo respeito, isso é um dos problemas de um ministério como o do som, e que a gente precisa trabalhar bastante, irmãos. Porque o ministério do som, ninguém vai aplaudir se dá tudo certo. Porque se dá tudo certo, nem aparece. Vai aplaudir quando dá errado, quando troca o aviso. Aí eu olho para trás e falo, está trocado. Se dá tudo certo, esquece que existe. Por isso que os irmãos ali são bem mais crentes que muita gente aí, porque eles continuam lá mesmo sem receber parabéns. E continuem, por favor. É muito importante. Por isso é bom dar parabéns de vez em quando, tá? Deu tudo certo, vai lá e fala, irmão, foi uma bênção o toquinho aí. Amém. Mas, por isso que ministérios como outra pessoa me falou, uma pessoa chega na igreja, e a igreja dessa pessoa estava precisando de gente para o berçário. E a pessoa falava, eu ensino muito bem, eu canto muito bem, eu prego muito bem, mas eu preciso de alguém que cuide muito bem das crianças que estão aqui no berçário. E ninguém queria. No outro tinha muita gente já para fazer. Mas no berçário não tinha ninguém. Não é o nosso caso aqui. Bom, eu acho, né? Se for, então recebe. Mas existem áreas da igreja que acabam sendo desprezadas porque não aparecem. Por quê? Porque a gente não está fazendo para Deus, a gente está fazendo para aparecer. A adoração é errada. Entendeu que é adoração errada?
Quando você faz, não faz para Deus, você faz para você aparecer. Isso é egocentrismo. E Deus é maior que os nossos limites egocêntricos. Aí ele pega, resgata um homossexual de lá, a pessoa vem, se converte, é redimida e começa a trabalhar na igreja e você fica com inveja, ciúmes. E a gente não entende o que está acontecendo. Por que Deus fez isso? Oh, mas eu estou há tanto tempo, por que não dá certo comigo? Porque você não está adorando a Deus direito. E você ouve a mensagem e tal, e em vez de ouvir a mensagem, às vezes fica no celular, às vezes fica pensando no futebol, às vezes fica pensando em outra coisa. E Deus quer falar com você, para você arrumar a sua vida. É a parábola do filho pródigo, que na verdade é a parábola dos 2 filhos. Porque os 2 estavam desviados. O que estava fora e volta, e Deus recebe, só que o que estava dentro também estava fora. Falou, Senhor, o Senhor nunca fez um cabrito para mim, mas você está aqui dentro da minha casa, por que você não pediu? No versículo 12, Deus diz o seguinte: mas vocês estão profanando o meu nome, quando pensam que a mesa do Senhor é impura e que a comida que é oferecida sobre ela pode ser desprezada. Aquilo que nós pensamos sobre Deus é muito menor do que aquilo que Deus realmente é. E às vezes a gente despreza a mesa do Senhor, a gente despreza a adoração ao Senhor. Eu não preciso dar o melhor para o Senhor. Eu não preciso dar tudo. Eu não preciso fazer. Não preciso. Não, a igreja é desse jeito mesmo. Não, o ministério é assim mesmo. Não, missão não precisa. Vou dar, né? Quantas doações já foram recebidas de coisas que não davam para as outras pessoas serem utilizadas. Se você vai doar alguma coisa, não doa algo que você não vai usar mais. Uma roupa rasgada, por exemplo. E já foi recebido roupa rasgada. Não doa roupa rasgada. Doa roupa. Doação de verdade é doar aquela roupa que você gostaria de usar. Continuar usando. Aí você está doando. Porque tem que sentir. Aí é amor. Aí é adoração. Porque Deus sim. Você acha que Deus não sentiu Jesus? Jesus não era sobra. Então, Ele deu para você o melhor dele. Entregue para Ele o melhor que você tem. É isso que Deus está falando para o povo de Israel, que nem conhecia Jesus naquele tempo. E no versículo 13, o Senhor fala, e vocês dizem ainda, que canseira! Vou ter que ir para a igreja? Não! Vou ter que fazer? Não! Que canseira! E torcem o nariz para isso, diz o Senhor dos Exércitos. Oferecem animais roubados, coxos ou doentes. Vocês acham que eu vou aceitar isso? Diz o Senhor. O padrão de Deus é perfeição. O padrão de Deus é santidade. O padrão de Deus é entrega completa. E Deus não pode aceitar adoração fora do padrão. Então, agora, a gente precisa prestar muita atenção, meus irmãos. Muita atenção. Versículo 14 diz o seguinte: maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e o meu nome é terrível entre as nações. Por que Deus está falando isso para o povo? Porque o povo não tinha condições de dar um animal bom? Porque o povo não tinha condições de oferecer o melhor para Deus? Porque o povo não tinha condições de entregar para Deus algo adequado? Não! Deus está falando isso para o povo porque existia a possibilidade de oferecer o melhor, mas oferecia o que sobrava. Deu para entender, irmãos? Prestem atenção. Às vezes a gente se cobra demais e fala o seguinte: poxa, eu precisava fazer mais. Mas às vezes você não enxerga que aquilo que você já está fazendo já deveria ser, já é o que Deus pediu de você. Então, dando um exemplo, uma pessoa que já contribui com a igreja, já vai, algumas vezes, já serve, já faz, e de repente se sente culpada, falando, puxa, precisava fazer mais. Meu irmão, para. O que você faz, você está fazendo direito? Já. Porque às vezes nem o que faz está fazendo direito. E a gente se cobra demais achando que quantidade é perfeição. Não é. Qualidade é perfeição. O que você faz, faça perfeito. Faça direito. Não adianta ir
todos os dias para a igreja e a sua família ser desprezada, você também não está servindo ao Senhor, porque o Senhor mandou você cuidar da sua família. Entendeu? Precisa cuidar da família. Isso também é adoração. Aliás, muitas vezes você adora melhor a Deus cuidando dos seus filhos, cuidando da sua mãe, cuidando da sua esposa, do seu marido, do que indo para a igreja. Desculpa. É verdade. A gente é muito ativista e a gente acha que fazer um monte é fazer certo. Não é. Fazer certo é fazer aquilo que Deus mandou e orientou você a fazer bem. Então Deus mandou você fazer uma coisa, faça ela perfeita. É isso. Deus mandou você cuidar dos vasinhos aqui. Deus mandou isso. Então pronto, faz isso aqui, olha que bonito que está. Faz isso direito. Faz isso bem e está bonito. Faz isso bem. Foi isso que Deus mandou? Faz isso bem. Deus mandou você sair para evangelizar. Esse é seu ministério, vai e faz. Outras coisas, deixa os outros fazerem. Porque a gente às vezes quer fazer tudo e aí nem dá oportunidade para as outras pessoas trabalharem. Quer cantar em todos os cultos. Mas tem mais gente para cantar. Então vamos deixar os outros cantarem. Vamos deixar os outros ministrarem. Vamos deixar os outros fazerem. Vamos abençoar. Vamos deixar os outros trabalharem. E a gente fica cansado e fala, é muito cansativo. É claro, você está fazendo o que Deus não pediu para você fazer. Aí vai ser cansativo mesmo. Né? O fardo dele é leve. Então faz o que ele pediu para você fazer. Faz o que ele mandou. E às vezes a gente tenta enganar a Deus. Mas a verdade é que quem tenta enganar a Deus engana-se a si mesmo. Ananias e Safira. Né? Vocês mentiram ao Espírito Santo. Não foi à igreja. Ananias e Safira falaram, queremos parecer com Barnabé, né, que vendeu e tal. Só que eles venderam e guardaram uma parte do dinheiro para eles. E falaram, está aqui, tudo. Aí o pessoal fala, o Deus do Antigo Testamento era muito mau, o Deus do Novo Testamento é bom. Como é que termina Ananias e Safira? Os dois morrem. Então, a coisa com Deus é séria, irmãos. Se você quer caminhar com Deus, é sério, é tudo. É perfeito, porque Ele é perfeito e Ele entregou o perfeito dele para você. Então não tente enganar a Deus. Vamos aplicar. Devemos honrar a Deus como demonstração do nosso amor e temor a Ele. Então, você quer honrar a Deus, primeiro pensa no que Ele fez com você. Você não pode oferecer aquilo que você não recebeu. Então, entregue para Deus aquilo que você recebeu. E busque a Ele para receber mais dele. E honre a Deus como demonstração do amor e temor a Ele. A sua atitude vai revelar aquilo em que você acredita. Quem ama a Deus, demonstra esse amor. Isso é adoração. A adoração não é... A gente canta. Quando a gente adora. Mas quando a gente trabalha, a gente também adora. Outro exemplo. Puxa, eu trabalho muito. Às vezes você está trabalhando demais e precisa diminuir um pouco. Mas às vezes está numa fase da sua vida que Deus quer que você sirva no seu trabalho. Deus quer que você sirva na sua faculdade. Deus quer que você seja a luz lá. Temos que distinguir as fases pelas quais nós passamos. E devemos entender que Deus recebe a nossa adoração quando nós servimos a Ele aonde quer que nós estejamos. O que fazemos para o grande Rei deve ser feito com excelência. Você vai fazer algo para Deus? Então faça o melhor. Faça com excelência, porque adorar a Deus começa pela vida dedicada a Ele. Você quer adorar a Deus? Dedica a sua vida a Ele. Você quer amar e honrar a Deus? Obedeça os seus mandamentos. Citando o meu exemplo, qual era o meu problema? Eu estava achando que a técnica era maior do que o coração. Não é. Tem que andar junto. Mas a técnica vai ser aprimorada quando eu estiver com o coração no lugar certo. E aí eu vou querer aprimorar a técnica para poder abençoar as pessoas e, primeiro de tudo, honrar e glorificar o meu Deus. Aí eu vou querer melhorar. Mas se eu não estiver com o coração no lugar certo, está errado, já começou errado, não vai dar certo. Vai ser cansativo, vai ser chato, vai ser ruim. Então coloca o coração no lugar certo. Adore a Deus, começando pela sua vida dedicada a Ele. Começando pelo seu dia a dia com Ele.
pelo relacionamento com a sua família. Como está o relacionamento com a sua família? Como está o relacionamento com seus irmãos? Como está o seu pensamento em relação a Deus? Você ama Deus? Você recebeu o amor dele? E aí eu quero terminar com uma expressão que apareceu algumas vezes nesse texto aqui e que aparece muito em Malaquias, que é a expressão o Senhor dos Exércitos, Adonai Tsebaot. E por que é importante essa expressão? Nessa época, o povo tinha acabado de voltar, tinha voltado menos de um século do exílio. E o povo não tinha exército. Não tinha tropas. Não tinha como se defender. Mal tinha umas lancinhas lá, umas faquinhas. Não tinha nada. E o que Deus fala para o povo sobre quem ele é? Eu sou o Senhor dos Exércitos. Deus é muito maior do que a gente imagina. E às vezes a gente quer adorar um Deus que a gente criou a nossa imagem e semelhança. Um Deus que a gente pensa assim, eu acho que Deus gosta de banco com couro. Deus gosta de pessoas que amam a Ele e demonstram seu amor a Ele, amando os outros também. Então, Deus ama as pessoas que o amam e que obedecem os seus mandamentos. E às vezes a gente quer fazer coisas que Deus não pediu. O povo queria ter um exército, às vezes, e Deus falou, para com isso, eu sou o Senhor dos exércitos. Eu sou o grande rei do universo. Eu não vivo num templo. Você vem para a igreja. Deus é maior do que essa igreja. Deus é maior que tudo que existe. Ele não está circunscrito nos nossos limites. Então pense o seguinte, você está diante do grande Deus. Como você se comporta diante dele? Esse é o nosso pensamento aqui. A adoração a Deus é comportar-se adequadamente e de maneira correta diante de quem Deus é. E Deus é grande. Não existem limites para Deus. Eu sei que essa mensagem é mais dura, mas a gente precisa de mensagens duras para corrigir o nosso coração. E nesta noite, e eu sou o primeiro nessa noite, nessa manhã, eu sou o primeiro a colocar que o meu coração precisa ser corrigido diante de Deus. E eu quero que nos coloquemos agora em oração. Feche seus olhos e coloque diante dele o seu coração. Você tem adorado a Deus de acordo com quem Deus é? Você tem amado a Deus de acordo com a santidade e a perfeição dele? O que você tem dado a Deus? É a sobra ou é o melhor? Você pode dar o melhor. Então dê o melhor para Deus. Eu quero te convidar a renovar o seu compromisso com o Senhor hoje. Eu sou o primeiro a fazer isso. E a se arrepender diante do Senhor se você tem entregado a sobra para Ele. Se você tem entregado a Ele animal defeituoso, pão com fermento. Se tem feito a obra de Deus com preguiça. Quero te convidar a se arrepender, mudar a sua atitude diante de Deus. Se você quiser fazer isso, levante-se. Se você quiser fazer isso, levante-se. Se você reconhece que pode dar o melhor para Deus e está dando para Deus aquilo que você acha, mas não aquilo que Ele pediu, levante-se e vamos juntos nos arrepender diante do Senhor, diante do Deus dos exércitos, do grande Rei. Pai, os meus irmãos e eu estamos aqui arrependidos e entendendo, Senhor, que temos errado, que temos pecado contra o Senhor, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai. E em nome de Jesus transforma a nossa vida e o nosso coração, Pai. Revela para nós aquilo que o Senhor quer de nós, Pai. Nós sabemos que o que o Senhor quer de nós é misericórdia, justiça, obediência, Pai. Em nome de Jesus, Pai, incomoda a nossa vida, Pai, para que não sejamos preguiçosos na sua obra, Pai. Para que não sejamos relaxados na sua obra, Pai. Para que sejamos firmes, Pai. Que entreguemos o melhor e sejamos perfeitos, Deus. Por isso nos direciona e muda o nosso coração, porque a gente precisa do Senhor, Pai. Nós dependemos do Senhor, Pai. E em nome de Jesus, traga agora a paz
ao nosso coração, Pai, e redireciona a nossa vida, para que nós honremos diante desta sociedade tão perdida, tão pecadora, Pai, que nós honremos o Deus dos exércitos, o Senhor da nossa vida, o Pai de Jesus Cristo, nosso Salvador. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.